Passamos então para a sessão de debate. As perguntas que tiverem aos oradores, agradeço que façam de uma forma mais ou menos organizada. O microfone chegará. O microfone? Não, é melhor aquele. Esse funciona. Boa tarde. Eu tinha imensas perguntas para fazer, mas vou cingir-me em relação à apresentação que a Kristen fez e que a Cristina fez. Há questões comuns que eu gostava de lhes perguntar em relação aos projetos que apresentaram e do ponto de vista de alguém que é responsável político, produtor de política pública e responsável autárquico. Gostava de saber se nos vossos projetos há financiamento direto do estatal, isto é, seja da administração central, seja da administração local, se os terrenos ou edifícios, eu presumo que sejam terrenos onde são construídos os projetos, são públicos ou privados. Gostava de saber qual é a articulação dos projetos, se há ou não articulação com as políticas públicas dos países, das regiões ou dos municípios onde se inserem, e se havendo, qual é o nível de interferência, digamos, dos municípios, isto é, se há, por exemplo, pré-determinação de intervalos de rendimentos, por exemplo, das pessoas que fazem parte do projeto coletivo. Por último, se há direito de propriedade ou se há única e exclusivamente direito de usufruto ou de uso daquilo que é a habitação. São as questões que eu gostava de vos colocar. Obrigada. Kerstin, you may start first. Yes. In the case of Sweden and Stockholm, an important thing was that the mayor of Stockholm showed his interest and told the municipal housing companies, because in Sweden we have municipal housing companies, public housing companies, that they should work together with co-housing groups. And that was important because that showed that this is an important issue. But the buildings they had the same financing as every other building on the housing market in Sweden. So it's no difference, no special funds or anything. But the important thing is that politicians show interest and cities shows that we are welcoming this, and they also tell their inhabitants of the possibilities to form co-housing groups and to work together with the housing companies. In Sweden we have like a general housing policy. We have no social housing. So any project is open to all. Of course, we have queues, housing queues. So in order to get a rental flat, you have to queue up for it. And if you can also buy a cooperative. In Sweden, the cooperatives are almost like owner-occupied buildings. But it's important to have an interest from the municipality, but it's also important that people together form these local groups interested in learning more about how to live together and interested in investing lots of time and lots of work in this question.
Si quieres puedes hablar español, porque creo que todo el mundo entiende español. There is option to speak Spanish or English. What do you? No, Kirsten. No, tú. Spanish. Me refiero. Puedes ¿Sí? contestar en español, sí. Vale. Un català, no sé. Vale. En el cas de la borda... sorry, I was starting in Catalan, sorry. In the case... No, habla español. Puedes hablar en español. Perdón. En castellano. En el caso de la borda, como comentado, es el primer proyecto de cooperativa de vivienda en cesión de uso en suelo público. Y en ese momento era un proyecto pionero y hubo una adjudicación directa del suelo del ayuntamiento a la cooperativa porque en la regulación, en las leyes, se permite a organizaciones sin ánimo de lucro desarrollar vivienda social. Y en ese momento, por el contexto de Can Batlló y porque no había, fue en el momento de crisis donde tampoco había una voluntad explícita de otras entidades en desarrollar suelo, se cedió directamente. Entonces, básicamente es una cesión del suelo del ayuntamiento a la cooperativa por 75 años, ampliable 15 y 5, casi 99, por un canon anual de unos 3.600 euros, más o menos, mensuales. Ahora estoy dudando, anuales, perdón, ahora de repente, anuales. Pero en los nuevos, como parte de la política pública, a partir de, como ha aumentado también el interés y la movilización de personas y grupos, los nuevos solares se están adjudicando a través de un concurso. Entonces, este concurso básicamente no es como para la promoción, entonces se presentan grupos articulados de personas acompañadas de equipos técnicos multidisciplinares que presentan proyecto de comunidad, proyecto económico, proyecto de arquitectura y relación con el territorio y también un canon anual como propuesta, que en los nuevos proyectos es un poco menor. Pero básicamente también para entender la relación. Fue un proyecto pionero y hubo una adjudicación directa, pero actualmente se hace a través de concurso público. Y la relación del ayuntamiento con el proyecto, en el sentido de, básicamente, las personas que forman parte del proyecto, como el suelo está considerado vivienda social, tienen que seguir los criterios de vivienda social. Entonces, hay un máximo de los ingresos familiares. Como he dicho también en la presentación, en el caso de la borda no se hizo un límite por debajo, que sí que lo hay en la vivienda social generalmente, y las personas que han formado parte del proyecto y que también forman parte de la lista entran si cumplen estos requisitos. No hay ningún tipo de interferencia más respecto al ayuntamiento. Sí que es cierto que como en el momento de la cesión se revisaron los contratos, todo lo que eran los estatutos de la cooperativa, diferente como información para validar, y también en ese momento también se validó que la lista, como el proyecto fuera al máximo transparente y abierto, entonces hay una lista de personas expectantes que es totalmente por orden cronológico y de interés. En ese momento también se tuvo en cuenta. Por el hecho de que el suelo es público y el contrato con el ayuntamiento, que ha totalmente blindado la capacidad de especular y, por tanto, de dividir o ser propietario. En ese sentido, básicamente el suelo es público, el edificio es propiedad de la cooperativa y las personas individuales solo tienen los derechos como socios de la cooperativa de tomar todas las decisiones sobre el proyecto, pero solo el derecho de uso. En el momento que un socio deja el proyecto, la cooperativa tiene otra vez el derecho de uso sobre esa vivienda y decide quién es el siguiente. Entonces, es la manera que la persona no puede ni realquilar ni por parte del individuo vehicular quién es la siguiente persona. Y es como los mecanismos para como romper la especulación en la vivienda.
Esto porque en estos primeros proyectos, como decía, sí que ha sido en suelo público. También es cierto que como Barcelona tiene muy poco suelo y realmente la demanda es muy alta, sí que un poco las barreras y los propios objetivos del sector es ver de qué manera poder conseguir proyectos asequibles en suelo privado y ver también si es posible plantear estructuras como las community land trusts con combinación de las cooperativas, la administración, pero ya sería como otros, se deberían también buscar maneras de blindar. Pero básicamente es una promoción cooperativa de vivienda social. Y también surgió, yo creo que en un momento puntual donde había un presupuesto muy bajo de vivienda para promover vivienda, entonces se buscó esta promoción privada cooperativa, digamos, o comunitaria cooperativa de promoción de vivienda. Y también en España no tenemos una banca pública y en ese sentido también la parte económica era una limitación del ayuntamiento, a pesar de que se está como pidiendo en los concursos que pueda avalar o que pueda ayudar, pero en el caso de la Borda no hubo como financiación. Sí que es cierto que justo hace un par de meses, con la aprobación de los planes de vivienda estatales por parte del Gobierno central español, hubo unas ayudas específicas a la promoción de vivienda y la Borda optó como proyecto de obra nueva y construcción. Entonces, este capital va a servir principalmente para la reducción o como el intercambio con el capital que se ha conseguido con mayor interés, por ejemplo, o como devolver capital y sobre todo poder completar el edificio que debido a la reducción de los costes que planteamos, toda la parte de espacios comunitarios, incluso algunas estrategias de sostenibilidad a nivel de placas fotovoltaicas, etc. Entonces va a servir como para poder terminar toda la parte más constructiva, entre otras cuestiones. Pero más o menos sí que creo que... Y la articulación también es cierto que como parte de la acción del ayuntamiento fue crear una mesa de vivienda cooperativa, que es el espacio de articulación con el ayuntamiento, y también participan de esta mesa entidades de crédito como COP57 que participó y algunas de las cooperativas que habían promovido vivienda más de construcción anteriormente, que también es como un debate en realmente el rol de cada uno de estos agentes. Y también ha servido para poder evaluar el primer concurso de vivienda, las condiciones que se pusieron en el desarrollo de estos proyectos y ver cómo plantear los nuevos concursos para facilitar también a nivel de exigencia, criterios, etc. Y que también es como generar espacios de debate y de articulación en paralelo de los que ya hay en el sector. ¿Puedo añadir Sí. Es que esta mañana justamente me ha quedado como comentar que ya íbamos muy justos y creo que también es interesante que en el caso de Barcelona, por ejemplo, los proyectos senior se encuentran que en muchas ocasiones, porque las personas tienen propiedades o porque tienen incluso los ingresos por jubilación superiores, debido también quizá a toda la evolución laboral, no encajan en estos concursos. Entonces, justamente en el caso específico de Barcelona, que hay una dificultad de acceso a suelo o un coste muy elevado, se está también estudiando, porque también hubo un análisis debido al envejecimiento de la población y también de que cada vez más gente envejecerá y también tiene alquiler y tiene como inestabilidad residencial. Se está también intentando desarrollar, antes de terminar el mandato, proyectos también como pioneros de cooperativas senior, pero en suelo de equipamiento y entender de qué manera los espacios comunitarios o todos los servicios asociados se entienden más como una infraestructura para el barrio, incluso para un punto de encuentro de toda la asistencia individual que tienen en pisos individuales. Entonces, bueno, están como intentando replantear un poco como este tipo de proyectos, justamente por las diferentes como casuísticas de Barcelona, pero como ejemplo. Obrigada, já está pronto. Eu queria fazer uma pergunta muito concreta, portanto, falaram das experiências e para tudo há uma dimensão ideal. A dimensão ideal, portanto, tem a ver com o equipamento, é o que é oferecido e não se queixa. Os grandes problemas, eu penso que surgem do relacionamento entre as pessoas. Aí é que é o grande desafio
do êxito do co-housing. É o relacionamento entre as pessoas. Eu agora perguntava, quer à pessoa, portanto, da Suécia, que eu penso que o problema é completamente diferente do da Catalunha, o problema não, a resolução é completamente diferente. Qual seria, ou qual é a dimensão ideal, se têm, em número de pessoas para um co-housing ser um sucesso? Só uma questão, a pergunta é para quem? Dos oradores? Para os três, a Hungria... Para a Hungria, para a Cristina e para a Cassie, não é? Portanto, só Pois, mas a Hungria tem a ver, aqui, eu penso que a assistência tem a ver com o co-housing de envelhecimento ativo. A Hungria, penso que foi mais para a questão dos estudantes, dos jovens, disto, e não muito para o envelhecimento, uma vez que têm o passado coletivista que recusam. Portanto, eu penso que é para a companheira aqui da Suécia e da Catalunha. Yes, to have a sustainable group of people in the second half of life, I think it's a good idea to have more than 20 units, actually. Between 20 and 40 units. It's quite big, but you grow older and you have to realize that not everyone in that group can do their tasks. And of course, they don't have to do them if they are getting too sick or too weak to do it. So something between 15 to 20 up to 40 units. En español, sí. Nosotros no tenemos tanta... No, puedo hablar en castellano. Sí, nosotros no tenemos tanta experiencia porque está como empezando para poder como decir un poco sobre lo que nosotros vemos es que en el caso, por ejemplo, de la borda sí que ha servido para tener como un buen ratio también de la implicación y también a veces rotación de las personas en los proyectos y en nuestro caso hay 28 unidades, unas 40 personas adultas. Y sí que, por ejemplo, otros proyectos en los que estoy involucrada más a nivel técnico, que son alrededor de 20, están encontrando ciertas dificultades para poder como asumir el trabajo. Entonces yo estoy como de acuerdo que quizás a partir de las 28, 30 e incluso superior, a nivel también de como el reparto y la gestión del esfuerzo que supone técnicamente y sobre todo nosotros lo estamos viendo a nivel económico también. Los proyectos más pequeños a nivel económico también tienen un esfuerzo mayor, entonces es como una economía de escala. A partir de las 25 o 30 unidades suele tener como más sencillo. También es verdad que es más gente, entonces, pero en el caso de la borda, por ejemplo, yo tengo la sensación que las características del grupo es algo muy importante. Entonces, en nuestro caso, que venía mucha gente de movimientos sociales o cooperativas, había como una formación y un bagaje a nivel de toma de decisiones y de espacios colectivos que hacía fácil el desarrollo del grupo y no ha sido uno de los puntos que hemos tenido apoyo técnico. Pero nuevos grupos que se están formando con menos recorrido colectivo tienen una asistencia a nivel de dinamización y de formación y de mediación mayor. Entonces, yo creo que también un poco es la experiencia propia de cada una de las personas que forman parte del grupo y más que a veces también el tamaño en sí. Creo que hay como diferentes puntos de vista en ese sentido. I would also like to answer it, although it was not addressed to me, because no, it's okay, I understand it, it's okay. I just want to talk about our experiences because we did a lot of research and it's exactly as Kristen said, that there is a number, like a magic number, which is good between 20 and 40. It's of course, it depends on the type of the shared housing. So if it's like a flat, like an apartment, there should be like more than 7 people. Because if you are above 7 people, the best is like 12, 13. You are able to leave the flat without the others noticing it.
And it's very, very important. You don't realize it till you are in the situation that you have to like sneak out of the flat, that nobody senses it, because it puts a lot of pressure on you. You have to be there because you have to entertain the others. So there is like, that's why there is this minimum amount of people. And of course, if you're living in a more advanced, let's say, co-housing, like shared flats next to each other, like molecular flats, or like co-housing, like proper like buildings, and this is this number between 20 and 40. So there is like this rule that you can use for all of the, let's say, residents, either they are youngers or adults. And one more thing for the sustainability, there are super nice projects that are showing that only young people could really, let's say, develop their very nice co-housing. Only elderly people can also live together very nicely, but having a diverse community, it's always, let's say, a better solution, because as Kristen said, maybe if you are too old or too young, you are not able to do some tasks. But sharing the tasks between the youngsters, the elderly, that makes the whole thing sustainable. This is just like a side note to your question. Thank you. Obrigada pela intervenção, porque acho que foi muito útil a questão, por exemplo, da individualização das pessoas, de quererem sair de casa sem ser vistas. Acho que eu pula de fora, mas no fundo quero-lhe agradecer, acho que foi útil para a pergunta que eu fiz, acho que foi útil a sua intervenção. Obrigada. No problem at all. Boa tarde, chamo-me Diana Dias, não gosto nada de falar em público neste tipo de contexto, por isso vou tentar. Gostava de apresentar duas situações problema e ouvir as vossas propostas de soluções. Faço parte de um grupo fundador de uma comunidade intencional na cidade do Porto, com cerca de 12, 14 adultos, algumas crianças envolvidas. Há 5 anos atrás alugamos um palacete antigo na Baixa do Porto. Fizemos autorreconstrução, se assim se pode dizer, porque o sótão e a cave estavam inabitáveis. Portanto, habitação, quartos individuais em cima, na parte de baixo e nos anexos, cozinha comunitária, espaço das crianças, carpintaria, oficina de costura, etc. Pontualmente estes espaços também eram abertos ao exterior. Neste momento, faltam alguns meses, o contrato não vai ser renovado, não é? Ao final de 5 anos o contrato poderia ou não ser renovado, não vai ser renovado pelo senhorio. A razão, vocês todos já devem imaginar qual é. O palacete vai ser transformado num pequeno hotel. E, portanto, a minha pergunta é, o que é que este grupo pode fazer, tendo em conta que não tem possibilidades, não é? Porque em 5 anos o arrendamento na cidade do Porto aumentou bastante, não é? Portanto, claro que eles nunca vão ter... Eu falo agora no passado, porque eu já não faço parte do grupo residente, embora faça parte do projeto. O que é que este grupo pode fazer para dar continuidade ao projeto, não é? Sendo que em 5 anos a renda disparou, não é? Quer dizer, só se mudarem completamente de local, não é? E há crianças envolvidas, não é? Toda uma dinâmica. Pronto, esta é uma situação. Outra situação, problema, é em grupos, como aqui já algumas pessoas falaram, que faziam parte de grupos que visam a construção de uma cooperativa de habitação. Eu também faço parte no momento de um grupo, ainda numa fase muito embrionária, mas andámos a ver terrenos, já falámos com o Instituto de Casas aqui no Porto, com a FESCUP, de Economia Solidária, e a minha dúvida é, no contexto, não é, português, que é um bocado diferente do contexto, por exemplo, na Catalunha, se calhar será mais semelhante ao contexto na Hungria, não é? Como é que um grupo com pouco capital, não é? Como é que pode começar, não é? Porque mesmo fora da cidade do Porto, que foi onde nós já andámos à procura de terrenos, o metro quadrado é bastante elevado, não é? Não havendo banca ética em Portugal, não é? Como é que nós conseguimos avançar com a ideia? Eram essas as minhas perguntas. Obrigada. May I answer the first one? There is a project, with Sarah and with Benza, we are now writing an article about co-housing in
Eastern European countries and how professionals have a role there. And there is a very nice project from the Czech Republic, which was starting super nicely, and it was exactly the same thing that you said, that the landlord said that, yeah, okay, this is it, ciao, you can go out from this whole building, and then the community fell apart. And we were, and that was the end of the project. And we were really asking one of the participants what was her intention, why did it happen? And it came out that they were not strong enough as a community, and how to be strong in terms of co-housing as a community, you have to have your own common goals. And I'm asking you if you already, it's like very literally written down your common goals. Why do you live together there? What do you want to achieve with this community? So if you do it and everybody agrees on it, then there is like this cohesion force between the members of the community, which will help you through this shock of losing your like physical space. And with this extra force, maybe, not possibly, you can go to another place and just live your life as a community on, and that's it. So I would suggest to have these common goals written, and really everybody should agree on it, because lots of projects that were failed, they lacked this thing. And this it sounds like a banal thing, but it's not. That's the one thing that I can suggest to you. No tengo tampoco mucha respuesta en la medida que realmente en nuestro caso, debido también a la presión, el acceso a opciones de renta o sector privado, no lo planteamos para poder desarrollar un proyecto realmente asequible y transformador, y hubo esta relación con la administración. Sí que es cierto que también hay proyectos en Barcelona que llamamos masovería, que sería más bien como realmente esta relación de formalizar un acuerdo donde hay una intervención física en el sentido de rehabilitar el edificio a cambio de estar en él. Entonces quizá es más bien el hecho de quizá como buscar oportunidades de establecer un contrato que ya no cumpla quizá las de alquiler como tal, sino que es establecer un contrato quizá a mayor tiempo, con unas condiciones concretas de actuaciones o económicas en el sentido como más general, pero no ha sido nuestra experiencia entonces. Well, I think that the advice you got from Budapest is the only way forward. Start doing it. You have to try every solution, and you have to also reach the media. Make it known what you are wanting, what you want to achieve, and never give up. Bom, eu gostaria, eu fiquei com algumas dúvidas, relativamente a alguns pontos, nomeadamente, da parte da manhã, houve alguém que referiu que o co-housing não era uma comunidade. Da intervenção, penso eu que da Hungria, fiquei com a ideia de que o co-housing, como está a ser implementado na Hungria, que é com o espírito de comunidade. Isto é a primeira questão. Depois fiquei também com algumas dúvidas em que é que se traduz, de facto, a redução de custos no dia-a-dia do co-housing. Uma coisa é na construção, outra coisa é depois na gestão diária
do empreendimento, se assim quisermos falar. E depois, por último, também que fiquei com dúvidas, foi o cohousing é formado por amigos, ou seja, por pessoas que conhecemos ou que selecionamos, ou pode ser, digamos, por concurso, em que os membros não conhecem os novos elementos. Muito obrigada. É para todos os oradores ou para algum Para quem- específico? Ok. I'll try to answer the last one. I think co-housing is very suitable for people who don't know one another in beforehand. If you move into a co-housing project, you absolutely have to be interested in community and doing things together with other people, but you don't actually have to be friends. When I moved into Färdknäppen, I knew 2 out of 50 persons. That was a good start, actually. And I have also an answer to another one of your questions, but I've just forgotten it. La diferencia entre el que comentabas del cohousing o comunidad, yo un poco, no sé si ha quedado muy claro, yo ponía sobre la mesa que nosotros estábamos implementando un modelo de tenencia, de relación con la vivienda alternativo en la medida que no es ni alquiler ni compra y que desde nuestro punto de vista era como la primera parte desde esta promoción colectiva para establecer las bases para generar una vida comunitaria. Pero que había ejemplos del norte de Europa donde se quedaba simplemente en esta tenencia alternativa a partir de la cooperativa, pero que para nosotros era como la apuesta y la oportunidad para fomentar nuevos modelos colectivos. Eso como diferencia. Entonces, nosotros más bien realmente llamamos vivienda cooperativa. Entonces, a veces los términos siempre son complejos y para nosotros es una vivienda cooperativa que potencia la vida comunitaria. No sé si puedo responder a la primera pregunta. En la segunda cuestión relativa a la reducción, nosotros lo que es la mensualidad, por un lado, en la construcción sí que hubo una reducción en el sentido de que se hizo una contratación directa y también una simplificación constructiva para reducir los costes de construcción, pero en lo que hace referencia al mantenimiento o la vida cotidiana, sí que la colectivización de instalaciones, de servicios, de calefacción, incluso de contrataciones, de electricidad, etcétera, puede derivar en un ahorro directo a nivel económico por la economía de escala, incluso más con temas de consumo, incluso después también otras actividades colectivas que pueden generar un ahorro. En ese sentido, no sé si también... y por último, en el caso de la borda, el grupo inicial sí que es de 15 a 20 personas, sí que se formó en un contexto de un proyecto colectivo como es Can Batlló, este proyecto vecinal, pero la presentación pública hizo que se presentara personas que no nos conocíamos entre nosotros, pero yo creo que en el fondo no conoces directamente a las personas que forman parte, pero creo que hay una mirada, unos valores, unos objetivos y una búsqueda de un modelo de vida que yo creo que facilita esta como relación comunitaria. Eu gostaria só de colocar mais uma questão, que é a Peço desculpa, seguinte. nós já estamos É no só- tempo limite do auditório, só tenho que perguntar, é possível mais uma pergunta ou não, Miúcha? Mais sim, uma? sim, pela minha Mais uma parte. pergunta, Sim, está sim, bem? sim. Que Para tem que encerrar. ver, com isto. Não sendo os membros do cohousing amigos propriamente ditos, mas sendo pessoas com vida própria e com famílias próprias e com amigos próprios, dentro de cada apartamento há um espaço social ou não. Ou seja, eu estou a viver no cohousing, se os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus amigos me forem visitar e quiserem ir jantar à minha casa, eu recebo-os onde? No espaço comum
ou tenho um espaço social no apartamento? É para ambas? Todos os oradores? Ok. Não, quem quiser responder. Okay, then I answer, or me too. You have super good questions, I have to say, because having these questions highlights the problems that people have with co-housing, and having the answers, it's very nice to have. So the last question, if you have a common space or something, it refers back to your first question, if it's a community or a communa or something like this, because co-housing has its spatial requirements. So if you live in a proper co-housing, there are defined private, semi-private, and public spaces. You have your own private, let's say, apartment, because let's say if it's a big co-housing, so you have your own apartment, and there are common spaces where you can meet all the other tenants or outsiders, let's say your grandchildren or your siblings or somebody. And yes, so these spatial requirements are a must for a good functioning co-housing. Do you want to answer the other questions? I think we have no time for the other questions, right? So You may better to everyone answer this question. In where I live, we have private apartments, a bit smaller than ordinary apartments, but of course we can have our family for a dinner, but you also can borrow those common spaces when they are not used for communal dinners. So I invited 50 of my relatives to a party during Christmas time. Only 30 came, but still, I could use the common kitchen and the common dining room for that party. And I also would like to answer the question about costs. If I had been at home tonight, I could have had dinner together with my neighbors, and a good dinner with a main course, a salad, bread and butter, water to drink, coffee afterwards, and I would pay like €2.50 for that dinner. That's good. No, in Sweden. In Sweden, yes. Because I only pay for what we buy to prepare the dinner. So it's not sick. And I have 2 daily newspapers. I don't pay for them. I have the possibility to use our common PCs with internet. There is a small gym. I don't have to pay when using it because everything is part of the rent I pay, and the rent is quite normal. So I pay as for an ordinary flat, but I get so much more. And first of all, I get people around me. Pronto, damos por terminado. É pena, mas eu acho que as pessoas que estão interessadas em continuar podem e devem reunir-se e continuar a fazer perguntas. Acho que há muitas perguntas ainda por fazer. Se vocês quiserem se encontrar após este evento no auditório, seria ótimo. Da vossa conta, claro. Muito obrigado.